Bom, então hoje, dando sequência, né, mais uma vez, nós estamos no capítulo 4 da segunda parte do Paulo Estevão. Hoje nós vamos conseguir concluir esse capítulo. O capítulo que se chama Primeiros Labores Apostólicos, que conta a história da primeira viagem de Paulo, principalmente, né? Quando nessa viagem ele deixa de ser chamado Saulo e passa a ser chamado Paulo, e juntamente com Barnabé no fim da viagem, porque João Marcos desiste, né, no meio da viagem, e eles estão passando, enfrentando uma série de dificuldades, inclusive nessa última parte que nós estudamos, nós vimos que uma moça, né, se apaixona por ele e ele conduz de maneira extremamente moral, né, segura, mas mesmo assim acaba sendo interpretado de maneira errada por aqueles que perseguiam a ideia do que ele estava fazendo e se aproveitam daquele fato da paixão e acabam querendo colocar a culpa nele e no Barnabé, e aí eles decidem então sair daquela cidade também. Então nós terminamos no domingo passado falando justamente sobre isso, que para evitar um problema maior para aqueles que estavam acolhendo eles, que eram as pessoas onde o Paulo trabalhava e o Barnabé trabalhava, apesar dessas pessoas estarem extremamente afeiçoadas a eles, né, e eles fundaram uma igreja ali também, eles resolvem sair dali para proteger a essas pessoas. E aí termina falando, aí o Barnabé estava até meio que na esperança de que Paulo então achasse que já era hora de começar a voltar, e apesar de tanta dificuldade, ele fala, né, que deveriam seguir adiante, que Jesus auxiliaria eles. E aí eles então seguem. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, porque eles estavam decidindo ir para uma região ali próximo de onde eles estavam, que se chamava Licaônia, né? E dentro dessa região, uma das cidades é Listra. Listra é uma cidade, inclusive, que é também comentada nas cartas de Paulo, né? Inclusive tem uma pessoa que ele conhece agora nessa cidade, que ele até faz uma carta especificamente a essa pessoa, e eles decidem ir para lá. Comentam a posição dessa cidade na região onde eles iam, bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva, por nome Lloyd. Então, o Onesíforo, que era um dos que estavam ali com eles na cidade onde eles estavam, né? Ele tinha uma irmã nessa cidade que se chamava Listra. A irmã dele, que era viúva, se chamava Lloyd, e ele daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem. Os dois pregoeiros do evangelho rejubilaram-se. Principalmente Barnabé não cabia em si de contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. Então, olha, aqui a gente vê que apesar de toda a bondade e disposição de Barnabé, ele tinha uma necessidade um pouco maior, né, de um certo conforto, que Paulo não ligava absolutamente para nada, pelo menos nesse momento já a gente percebe isso. Independente da dificuldade que ele encontrasse, não era motivo para desânimo ou para mudar o planejamento do que ele tinha que fazer. Mas Barnabé ficou feliz em saber que nessa nova cidade eles iriam ficar na casa da irmã de um dos conhecidos deles ali. No dia seguinte, sob comovidos a deuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Após viagem penosíssima, chegaram à pequena cidade. Num crepúsculo pardacento, estavam exaustos. A irmã de Onesíforo, no entanto, foi pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto, Timóteo. Olha aqui, ó. Timóteo, que está já sendo comentado, citado aqui,
é justamente o título de uma das cartas de Paulo no Novo Testamento. Carta de Paulo a Timóteo. Se a gente for lá no Testamento, no Novo Testamento, a gente encontra essa carta que Paulo escreveu especificamente a esse menino, porque ele era um menino na época. Então a Lloyd, ela era uma viúva rica, porque ela era casada com um grego que tinha uma certa posse. A filha dela morava com ela, se chamava Eunice, também era viúva, e o filho da Eunice era o Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Os mensageiros da Boa Nova foram recebidos neste lar com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para ambos. Então, imagina, né? Para Paulo não haviam problemas as dificuldades, mas de certa forma essas dificuldades faziam com que eles ficassem doentes muitas vezes, né? Que é o que aconteceu com Paulo, ficou na outra cidade por algum tempo de cama. E no caso aqui, na cidade de Listra, era praticamente como se fosse um bálsamo para eles, porque eles ficaram bem instalados e muito bem recebidos, com essas pessoas ali que tratavam eles com muito carinho. Conforme seu hábito, Paulo referiu-se na primeira oportunidade ao desejo imenso de trabalhar, durante o tempo de sua permanência em Listra, de modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica, mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Então, olha isso, né? O Paulo, mesmo estando na casa de alguém que tinha condições, ele queria trabalhar. E ele queria trabalhar não só pelo ímpeto dele de realmente querer sempre ser útil, mas também para evitar maledicência e crítica, do tipo assim, falar assim, mas eles estão aqui se aproveitando, né, do local onde eles estão, da, do tratamento, né, que eles estão recebendo. Então eles estão aqui por interesse, né, ou porque eles vivem dessa maneira. Mas, apesar dele querer trabalhar, a Lloyd se opôs terminantemente. Seriam seus hóspedes. Bastava a recomendação de Onesíforo para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava: Listra era uma cidade muito pobre. Possuía apenas 2 tendas humildes, onde nunca se faziam tapetes. Então ela ainda justificou: aqui é uma cidade de muita pobreza, não adianta também você trabalhar, porque não vão ter muitas pessoas podendo comprar o seu trabalho, né? Então aí Paulo, muito sensibilizado, né, com o acolhimento carinhoso, acabou concordando com ficar lá sem precisar trabalhar. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, então olha isso, Timóteo do Evangelho é uma criança, tem 13 anos, um pré-adolescente. E olha isso, Paulo estava observando a ternura com que o Timóteo tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Então, o Timóteo, ele era uma criança diferente. Ele era uma criança que tinha interesse pelo que sempre fascinou a vida de Paulo, né? O conhecimento, o estudo e a aplicação da lei de Moisés. Deixou o apóstolo que as duas senhoras comentassem as revelações em companhia do mesmo, até que fosse chamado a intervir. Quando tal se deu, aproveitou o ensejo para fazer a primeira apresentação do Cristo ao coração enlevado dos ouvintes. Então, logo começou a falar, observou a profunda impressão das duas mulheres, cujos olhos brilhavam enternecidos. Mas o pequeno Timóteo ouvia-o com tais demonstrações de interesse que muitas vezes lhe acariciou a fronte pensativa. Então, olha isso, Paulo percebeu o tamanho da afinidade do interesse do Timóteo pelo que ele estava contando a respeito do Cristo. Os parentes de Onesíforo receberam a boa nova com júbilos infinitos. No dia imediato não se falou de outra coisa,
O rapaz fazia interrogações de toda espécie. O apóstolo, porém, atendia-o com alegria e interesse fraternais. Então, olha que interessante, né? Ali eles foram muito bem recebidos e, inclusive, Timóteo, como ainda criança, já demonstrando um interesse enorme por tudo aquilo e perguntando ainda cada vez mais. Durante 3 dias, os missionários entregaram-se a caricioso descanso das energias físicas. Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral onde as cabras se recolhiam. Então, olha, daqui vem, né, a afinidade que Paulo acabou criando por Timóteo, a ponto de depois escrever uma carta especificamente a ele. E isso desperta a nossa curiosidade, né? Para ir, inclusive, conhecer melhor o que Paulo foi falar a Timóteo nessa carta que depois ele escreveu para ele. Somente no sábado procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Então, olha isso, eles tiveram um tempo, inclusive, de descanso, em família, falando só com a família. Aí, no sábado, geralmente era aos sábados, né, que era o dia da sinagoga, que ele foi falar com a população. Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras e o povo simplório aceitava como verdades todos os símbolos mitológicos. Então era uma cidade peculiar com relação a isso, né? Não tinha muito forte a questão da religião que eles tanto tinham problema, né? Que eles tanto lutavam contra. Então as famílias judaicas eram muito raras. E então a maioria do povo não tinha uma influência muito sólida da religião anterior. E por isso eles aceitavam qualquer verdade como verdade e tinham, na verdade, como ele fala, né, cheia de estranhas lendas e crendices. Então eles provavelmente tinham histórias ou deuses, influências de deuses diferentes que eles acabavam achando que podia ser aquilo mesmo. A cidade não possuía sinagoga, mas um pequeno templo consagrado a Júpiter, que os camponeses aceitavam como o pai absoluto dos deuses do Olimpo. Havia um culto organizado. As reuniões efetuavam-se periodicamente, os sacrifícios eram numerosos. Então, olha que curioso, né? Eles tinham, apesar de não ter forte a lei mosaica, todo povo sempre tem a crença em alguma divindade, né? E eles faziam o culto deles. Só que eles tinham outras formas de interpretar, né, essa divindade. E, inclusive, lá também se faziam muitos sacrifícios. Sacrifícios de animais ou sacrifícios humanos, isso não fala, né? Mas a gente sabe que na antiguidade aí da humanidade, né, no passado, existiam os sacrifícios humanos, mas com muita frequência os sacrifícios dos animais, para agradar aos deuses, né? Para ofertar aos deuses aquilo que eles achavam que era para poder conseguir o que eles queriam. Então é nesse contexto, nessa cidade, que aí eles vão começar a pregar. Numa praça nua movimentava-se o mercado parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. Então, como não tinha sinagoga, ele procurou o local do mercado, onde tinha um movimento maior, e ele pensou: é aqui mesmo que eu vou começar a falar. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições carne, de frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. Então ele chamou a atenção a ponto de todo mundo esquecer o que estava fazendo ali no mercado. Todo mundo, como é curioso pensar nisso, né? Era algo comum da época, de se falar em ambiente público e atrair a atenção da maioria para poder ouvir o que aquela pessoa. Porque nós hoje temos fontes, né, de conhecimento
de diversas maneiras, e principalmente nos tempos de hoje, né? Que vem através de todas as áreas digitais. Mas antigamente mais próximo, né? Eram os livros, eram as cartas. Mas naquela época era principalmente através de alguém que viajava, aparecia, como fala assim, né? Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro, porque até então o assunto era só entre os que viviam ali. Se tivesse alguma novidade, isso era raro, ou a forma de se ter qualquer conhecimento novo era através de alguém que vinha e falava. Falava em público, falava: ó, é isso que eu tenho de novidade para vocês. E eles ouviam. O apóstolo falou primeiramente das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas. Inflamado de fervor na sua paranética, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Então, nesse discurso, nessa fala dele, ele percebeu que quando ele falou sobre o milagre da cura que Jesus era capaz de fazer, então ele percebeu um interesse a mais daquele povo e ele se lembrou que ele ficou impressionado quando viu Estevão curar aquela jovem muda. Então, falar é uma coisa, mas muitas vezes mostrar algo que é fascinante, que é assim, fora do comum, para ele naquele momento ele falou assim: "Eu acho que isso é algo necessário, porque eu estou vendo, né, o quanto eles se demonstram interessados quando eu falo sobre esse assunto." Talvez tenha sido esse o pensamento de Paulo naquele momento. E crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. À distância de alguns metros enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, bracejando no solo, e sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador que o observava sumamente comovido. Então, nesse contexto ali, né, Paulo, tendo uma intuição, né, talvez a oportunidade de fazer uma cura, ele percebe esse aleijado que se arrastava pelo chão e chegou esse aleijado, inclusive, buscando ouvir o que o Paulo estava para falar. Então ele estava interessado, ele estava receptivo às palavras de Paulo. E Paulo então observou ele comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou, e falou com autoridade. Isso é algo que muitas vezes a gente não faz ideia, né, completa disso. Porque a gente atribui muitos dos milagres a Jesus Cristo, ou a essas curas a Jesus Cristo. E se esquece, e muitos de nós ou se esquece ou não tem esse conhecimento, né, de que os apóstolos, principalmente como citou ali, né, depois do evento do Pentecostes, eles passaram também a fazer esse movimento de cura com mais também fé, com mais determinação. E Paulo, agora pela segunda vez aqui também está invocando, né, esse o alto para poder fazer algo nesse momento, confiando na sua intuição. A primeira foi daqui do que eu estou lembrando, né, o evento lá com Bar Jesus, que ele cura o governante lá de Neopafos e ele faz Bar Jesus ficar cego. E depois também faz Bar Jesus recobrar a visão. Mas agora ele teve esse sentimento, essa inspiração de que deveria fazer um movimento de cura. Mas eu fico imaginando qual o tamanho da confiança e da sintonia que ele tinha com o alto para poder
pensar nisso e falar o que ele fala, crente de que aquilo ia acontecer. Porque olha o que ele fala. Ele tem a intuição, vê o aleijado, olha e fala com energia e autoridade. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. Jesus tinha capacidade para isso. Mas olha o tamanho já da sintonia de Paulo com o alto. Lembrando aqui também mais um detalhe com relação a essa sintonia com o alto. Lá atrás no livro, vocês lembram que em determinado momento falou que Estevão, né, foi quem passou algumas intuições para ele, e daquele momento em diante não mais desamparou Paulo em toda a sua vida apostólica. Então, essa proximidade com a espiritualidade mais alta, e eu acredito que em alguns momentos até o próprio Jesus, é que dá essa tranquilidade e essa fé para Paulo, né? E ele fala para o aleijado: amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero olhou, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão dava gritos, surpreendida. Alguns recuaram, aterrados. Outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. Imaginem, né? Numa cidade pequena, naquela época, todo mundo se conhecia. Então todo mundo sabia quem era esse aleijado. Todo mundo sabia que ele não era capaz de se levantar e andar. E Paulo, naquele momento, fala e ele levanta. Então, imaginem a surpresa de todo mundo que estava ali ouvindo e já, de certa forma, interessado no que ele estava falando. E na culminância da pregação dele acontece isso. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixara a menor dúvida. Quer dizer, não tinha dúvida para os moradores, né, os habitantes ali de Listra, porque ele era uma figura conhecida, aleijado de longa data. Então eles não tinham dúvidas de que aquilo era algo sobrenatural que estava acontecendo. Muitas pessoas se ajoelharam. Outras correram aos quatro cantos de Listra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. Olha isso, olha como no caso daquele povoado que não tinham muito a concepção de um Deus único, né, que Moisés trouxe, eles já enxergavam de maneira diferente. Então são os deuses visitando a gente. Então eles já tomaram Paulo e Barnabé por deuses. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso rapidamente. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, descidos do Olimpo. Os apóstolos jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios, perceberam logo o mal entendido. Quer dizer, eles ficaram felizes pelo que tinham conseguido fazer em nome de Jesus, mas era em nome de Jesus. E eles estavam percebendo que aquele povo estavam colocando eles lá em cima como deuses e talvez deturpando o que eles tiveram ido ali fazer. E em meio do respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo, que se dignara ratificar a promessa do Evangelho naquele minuto inesquecível. Debalde, porém, multiplicava os seus esclarecimentos. Todos lhe ouviam a palavra genuflexos, em atitude estática. Quer dizer, eles estavam tudo, podia até falar o que fosse, mas eles continuavam ali achando, adorando aos dois, né? Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente conduzindo 2 bois
engrinaldados de flores, com ademanes e mesuras solenes. Quer dizer, até o sacerdote da cidade já chegou com os animais que talvez iriam sacrificar, oferecer a eles, os deuses, que desceram do Olimpo, né? E em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses vivos. Olha isso. Eles iam sacrificar os dois bois ali, enfeitados, porque tinham plena certeza de que eles eram os deuses e deveriam ser ali exaltados como deuses. Paulo percebe o movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito. Então imagine, ele desce, desesperado, grita para impedir o ato, né, que estava acontecendo. E abre a túnica para mostrar o peito, feito de carne e osso. Não cometais sacrilégios. Não somos deuses, vede, somos simples criaturas de carne. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os dois touros pacíficos, que se puseram a devorar as verdes coroas. Quer dizer, olha isso, libertou os bois e os bois pastaram ali, né? A própria coroa que estava neles. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida muito desapontado. Então, olha isso, o sacerdote ficou desapontado porque na cabeça dele ele tinha aquilo como divindade e não queria pensar diferente. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração, onde pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Então tentaram desfazer, né, o mal-entendido e procuraram um lugar para poder elevar o padrão, né, em oração e poder agradecer a Jesus por aquilo que tinha acontecido naquela cidade, apesar do mal-entendido ainda com relação à simplicidade daquele povo. Então olha que difícil que é, né, essa jornada dele. Porque se encontra com sábios, com pessoas importantes, aí eles combatem eles com todas o orgulho e o conhecimento que eles têm. Se for um povo muito ignorante que eles levam a palavra, apesar da receptividade, eles têm uma maneira totalmente distorcida do que é ainda a divindade. Não passaram nem pela evolução que o próprio Moisés trouxe ao mundo, né, à humanidade, que antes era politeísta e a partir de Moisés passou a entender que Deus é um só, é monoteísta a partir da vinda de Moisés. E aquele povo ainda não entendia daquela maneira. E aí então foi a dificuldade que eles encontraram naquele momento. Mas Paulo então pelo menos evitou o sacrifício e foi se afastou da multidão para agradecer em particular, né, com Barnabé a Jesus. Grande triunfo, disse Barnabé, quase orgulhoso. E olha, isso daqui é curioso, né, da gente também observar. Porque apesar, né, das boas intenções e de tudo mais, quem é que não se perde com, por exemplo, um momento em que as pessoas elogiam demais ao trabalho que está sendo feito através da sua pessoa? E começam a se achar bom acima muitas vezes até do próprio Cristo. Achar que eu sou bom, olha o que eu fiz para esse povo, olha o que eu estou fazendo pela humanidade. E Barnabé, naquele momento, estava até orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas, o Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Olha como Paulo é diferente. Porque Barnabé é bom. Barnabé foi o escolhido para ir atrás de Paulo porque ele era uma pessoa calma, tranquila, boa.
E Barnabé, nesse momento, está um pouco se perdendo com o que eles estão conseguindo, e Paulo está prudente, né? Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Paulo nunca achou que a viagem ia ser que a jornada apostólica ia ser fácil. E isso é um grande erro da maioria de todos nós cristãos, porque a gente quer aceitar o cristianismo e já entrar no céu. A gente quer pular a parte de que Jesus mostrou para a gente de sacrifício. E Paulo, a hora que as coisas começam a dar muito certo, ele desconfia. Ele fala assim: quando tem muito favor, Barnabé, Jesus mostrou que a hora da glória antecede a hora do testemunho maior. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi aplaudido. E isso foi um pouquinho antes da crucificação. Então, olha como Paulo era prudente na forma de encarar as coisas. Ele era, na verdade, não se iludia, né, com certas coisas. O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Então aí Barnabé foi chamado a atenção para que talvez ele tivesse então se iludindo temporariamente com aquilo. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. E uma vez eu ouvi isso, né? Quem está em evidência geralmente está mais também, é como uma vidraça, né? Que está mais atrativa às pedradas. E foi o que aconteceu. Eles estavam em evidência grande. Então, se isso atrai aos simpatizantes, incomoda muito aos contrariados, né? Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. Então, tudo bem, foi uma vitória, e Paulo se aproveita disso para pegar esse pessoal e fundar o primeiro núcleo, então, de devotos ao cristianismo. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Tal como em Neopafos, estabeleceram num casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os misteres. Numerosas pessoas copiavam o Evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte, carecidos de imediata assistência. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Então, da mesma maneira que isso coloca em evidência aos que estão a favor, incomoda mais quem está contra. Aos poucos, os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio. Então, apesar de serem poucos, estes poucos se incomodaram a ponto de ir atrás. E aí foram atrás, lá não era um centro grande, mas foram buscar as autoridades do povoado, da região, né, dos judeus de Icônio, e perguntaram sobre os desconhecidos. E foi isso o bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissionários regressavam com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Então, olha isso. Aquilo que aconteceu com a história de Tecla, que se apaixonou por Paulo sem Paulo ter dado motivo algum, acabou fazendo com que as conversas, né, a respeito do assunto falassem, né, as calúnias, e as calúnias crescessem,
a respeito da personalidade de Paulo e de Barnabé. Então, estes que foram atrás ouviram e se valeram disso, né? Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Olha como a mentira é capaz de prejudicar aí a longa distância até, né? Paulo principalmente era o apresentado como revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido intramuros, quer dizer, isso daí chegou, e para aqueles que eram as forças contrárias, aí ninguém, os que estavam adeptos ao evangelho, não estavam ainda de posse do que estava acontecendo. Mas os que eram contrários, todos. Então aí se comunicaram, discutiram o assunto e deliberaram o que deveria ser feito. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros. E com a mesma facilidade com que haviam acreditado nas suas condições de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Então, olha isso, né? Como um povo ignorante é muitas vezes também facilmente manipulável. Vai de acordo com a maré, né? Então, aqui é fascinante. Então vamos aqui. Vamos aqui, tem que apedrejar, aqui é o problema. Então, muda muito conforme a indução de outras pessoas. Então, essa é uma característica de multidão, né? Porque a multidão vai onde a maioria vai. Então, onde chamarem, eu vou. Mas se é para o lado contrário, tudo bem, todo mundo está indo por ali, eu vou também. E assim aconteceu. Aquele mesmo sacerdote que levou os bois querendo consagrar a Paulo e Barnabé foi o mesmo que entrou então. Então eles são charlatões, são um risco para a nossa sociedade, então vamos combater eles. Combinaram-se providências criminosas. Desde a chegada dos dois desconhecidos, que falavam em nome de um novo profeta, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. Então, olha isso. Só que a gente, às vezes, não tem ideia do que é um apedrejamento, né? Isso está tão, acho que, embutido, né, no passado, nas histórias do que a gente ouve, e a gente não faz uma real ideia do que é uma multidão jogar pedra numa pessoa só, né? E foi isso que eles combinaram. A gente começa também a tomar conhecimento do tamanho da dificuldade de Paulo com relação a toda a vida dele, depois que ele se modificou. Lembrando mais uma vez o que Jesus falou para Ananias, quando chamou ele, falou: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto vale padecer pelo meu nome. E é o que está acontecendo. E aí então o povo de Listra resolveu que ia apedrejar ele caso ele começasse a falar em público de novo. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. No sábado imediato ao entardecer, foi até a praça pública, onde, mais uma vez, anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logradouro apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Então Paulo até percebeu que tinha um povo diferente e até, de certa forma, com semblantes que ele estava desconfiando. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico,
quando, aos gritos furiosos dos mais exaltados, começaram a chover pedras em barda. Ele coloca aqui entre parênteses, né, barda grande, em grande quantidade. Então imagine receber uma pedrada dói. Imagine uma quantidade de pedrada como parece estar sendo descrito aqui. E olha o que Paulo na mesma hora já se lembra, né? Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Quem foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão, né? E aí ele se lembra e pensa: certo, o mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Então, olha, naquele momento, Paulo pensou: eu vou morrer aqui e é porque Jesus talvez queira que eu me redima ao que eu fiz para Estevão. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés, no peito e na fronte. Então ele tomou pedrada em todo lugar. Nos pés, no peito e na cabeça. Sentiu o sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se, sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro. Mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauto e murmura-lhe no ouvido. Olha isso, né? Como também, ao mesmo tempo que tem as forças do mal, né? E muitas vezes o alto permite que aconteçam certas coisas, não por punição, mas eu acho que por testemunho mesmo, ou por ajuda ao crescimento. Mas ainda assim, se for necessário, tem a intervenção do alto. E isso a gente tem visto sempre. A intervenção do alto não deixa acontecer o que não tem que acontecer. Agora, o que acontece muitas vezes é por permissão também do alto. E olha o que acontece. Timóteo, quando começa, imagine uma criança de 13 anos vendo aquela pessoa que para ele era um anjo que trazia para ele as notícias do céu, começar a ser apedrejado pela multidão ali da cidade. E aí, quando ele começa a gritar, uma pessoa forte, né, um homem de braços atléticos, aproxima-se com cuidado e murmura-lhe no ouvido, fala baixinho: cala-te se queres ser útil. E aí, quando Timóteo ouve aquilo, né? És tu, Gaio? Exclamou o pequeno de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. Então o Timóteo reconheceu quem era, mas aquele deu um recado para que ele, se ele quiser realmente ser útil, que ele ficasse quieto. Sim, disse o outro baixinho, aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. Então, olha isso, em gratidão, aquele sabia provavelmente que o movimento ia acontecer, mas em gratidão esteve ali ou chegou ali para poder proteger a Paulo. Mas é simples ajudar nesse momento, numa circunstância como essa? Porque o que ele pede naquele momento é silêncio. Porque imaginem uma multidão enfurecida, com pedra, determinando que vai apedrejar, e o apedrejamento, muitas vezes, é até a morte. É para matar. Então, o Gaio fala para o Timóteo: fica quieto, eu estou aqui para ajudar, mas agora fica quieto. E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: não temos tempo a perder. Não tardará que o levem ao monturo, que levem o Paulo ao lugar onde se descartam os mortos, ao lixo, né? Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, olha isso, Paulo podia morrer nesse dia. A gente só sabe que ele não morreu porque tem mais 2 viagens dele.
E Gaio não sabia se ele ia morrer. Mas ele estava ali para tentar resgatar ele dessa situação que foi criada que não se sabia como resolver. E aí ele pede para Timóteo: se ele for levado ao monturo, segue a gente com um pouco de água. Prestarás os primeiros socorros até que eu consiga prevenir tua mãe. Separaram-se imediatamente. Ralado de aflição, o rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro. Prevalecendo-se da situação em que se não observavam diretrizes prévias, Gaio insinuou-se. Então, olha isso. Aí Paulo caiu, desmaiou. Poderia ter morrido, mas Gaio se aproveitou, porque ele falou assim, pelo jeito, não planejaram nada com relação a esse desfecho. Então ele se voluntariou a levar o morto. Então Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo e bradou. Quer dizer, ele foi lá para falar, para constatar. Ele morreu. O feiticeiro está morto. Então, só para tranquilizar que eles conseguiam o que eles queriam. Sua figura gigantesca despertara a simpatia da turba inconsciente. Estrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Olha isso. Quem começou não quis assumir. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações, bradavam os mais perversos. Fora das portas! Fora das portas! Feiticeiro ao monturo! Feiticeiro ao monturo! O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração com gestos de ironia, falou à multidão satisfeita: levarei os despojos do bruxo. A turba fez um alarido ensurdecedor e Gaio procurou arrastar o missionário com a cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos, até que, atingindo um local deserto um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto na montureira do lixo. O lagatão inclinou-se, como a verificar a morte do apedrejado, e observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou: deixemo-lo aos cães, que se incumbirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. Seguindo o líder daquela tarde, a multidão bateu em retirada, enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite que começava a fechar-se. Correndo a um poço muito distante, em que se destinava à serventia pública, o pequeno encheu o gorro impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido. Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem listrense assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa ferida com extremos de carinho. Mais alguns minutos e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo o informou de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre por sequestrá-lo aos propósitos criminosos da turba inconsciente. Quer dizer, era muito pouco provável que ele não saísse morto dessa. Decorridas 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se. Muito aflito, Barnabé deixara o leito, não obstante o estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que, avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos renderam graças a Jesus, enquanto Paulo tomava pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar das servícias físicas. O tecelão de Tarso levantou-se e regressou à casa dos amigos, com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhe oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas,
os dois emissários da Boa Nova, temiam a agressão do povo às generosas senhoras que o haviam hospedado e socorrido. Era preciso partir, para evitar maiores incômodos e complicações. Então, mais uma vez, para proteger aqueles que se afeiçoaram a eles, eles tinham que partir. Agora eu fico pensando, quem é que depois de tudo que eles estão passando, Paulo quase morreu por pedrada. Como é que você chega confiante em outro povoado e começa a falar de novo do que você sabe que você pode receber? E ele não desistiu nunca, né? Em vão a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu que não partisse. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenarem as situações necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer, em direção a Derbe, que ficava algo distante. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho, onde haveriam de estagiar mais de um ano. Então, depois desse episódio em Listra, eles partiram para Derbe e lá trabalharam por mais de um ano. Embora entregues ao trabalho manual, com que ganhavam o pão da vida, os dois companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Então, nesse período, eles simplesmente foram cristãos com a sua atitude. Não pregaram. Não quiseram despertar a curiosidade pública por conta de tudo que estava acontecendo. Imaginem, né? Um povoado do lado falando que eles eram sedutores, ladrões, e do outro lado, onde eles tinham sido apedrejados. Então, facilmente, eles estariam com a trajetória realmente condenada. Mas seguiram trabalhando humildemente. Só depois de refeitos os abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse da gente simples pelo evangelho da redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambiente de muitas alegrias. Então, apesar desse tempo parados, eles voltaram a falar, ainda na primeira viagem, ainda nos arredores, mas depois de um ano, né? Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Então aqui finaliza mais ou menos já a primeira viagem de Paulo. Então depois de tudo isso, aqui eles começam a resolver que eles deveriam voltar para de onde eles saíram, né? Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Licaônia, da Psídia e Panfilha. Quer dizer, eles voltaram pelo mesmo caminho, dando talvez um reforço, né, daquilo que eles fizeram e que plantaram, né, como semente. De Perge, desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia. Seleucia, então, era aquele porto lá perto de Antioquia, de onde eles partiram. E dali ganharam Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intrincados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e dos gilvazes, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que, entre os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mancheias as sementes benditas do evangelho de redenção. Eu fico imaginando, porque uma viagem muitas vezes transforma a gente, né? E a gente faz viagem por pouco tempo. No caso,
de uma viagem como a que eles fizeram, né? Cheia de dificuldades, por tanto tempo juntos, né? Trabalhando, lutando, tendo felicidades e tristezas. Imaginem o que eles já não se transformaram. É um processo realmente de uma transformação contínua, que Paulo principalmente foi tendo, mas eu não duvido que Barnabé também, né? Foi crescendo junto com a presença de Paulo. E ambos se apoiando, ambos se amparando, né? Quando um fraquejava, o outro estimulava e vice-versa. Mas é claro que Paulo se mostrando sempre como o pilar principal de tudo isso que aconteceu. E aqui nós então conseguimos chegar agora no final desse capítulo, que é o capítulo dos primeiros trabalhos apostólicos de Paulo, através dessa primeira viagem que eles fizeram. E aí na semana que vem a gente entra no próximo capítulo, que se chama Lutas pelo Evangelho. Então eles não lutaram ainda muito, né? Vamos ver quais são as lutas que eles vão ter daqui para frente. Mas eles voltaram então para Antioquia, terminaram a primeira viagem aqui no final desse capítulo. Lindo, tudo muito lindo, né? Alguma. Maravilhoso. Nossa, lindo demais. É muita coisa que Paulo passou, né? Que a gente não faz ideia. Tudo Nossa, e numa aí vida. vai começar falando de lutas, gente. Pois é, pois é. Impressionante. Então, Gente, então, mais uma pensar. semana aí para muitas reflexões para nós, né? Vamos lembrando sempre do exemplo de Paulo cada vez mais, né? Nas nossas lutas também diárias. E seguimos aqui a nossa busca por chegar ao fim do livro ainda inteiros, né? Porque vai ser difícil. Então, obrigada por mais esse capítulo lindo. Obrigada. Imagina. Agradecemos a Deus aí por tudo isso. Uma boa semana, ótima semana para todos. Ótima semana. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Ávila. tchau. Tchau, Gandolfo. Melhoras para sua mãe, Eva. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau.